Então, galera, vamos simular a 34ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Vamos ver qual vai ser o resultado do nosso Brasileirão. Primeiro jogo desta rodada, Grêmio. A gente vai colocar os placares exatos ou igual alguns fazem 1-0, 0-0? Pode ser que aqui como o saldo não está afetando tanto nas posições, acho que a gente pode colocar só 1-0 e 0-0. Ou 1-0 para o adversário. Grêmio e Juventude. 7-0 para o Grêmio. Agora fala de verdade. Cara, acho que é o jogo mais fácil para o Grêmio, apesar de ser um jogo importantíssimo, né? Um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Vou na fé ali num 2-1, a vitória apertada. Fabrito? Olha, eu chutaria 1-1, porque é um confronto direto e o Juventude já ganhou fora de casa, inclusive aqui na Arena esse ano. Eu chutaria 1-1, um empate. Eu tô na mesma linha do empate. Para mim é joguinho para 1-0 estourando 1-1. Mas assim, pelo melhor time, e como o Juventude ainda está oscilando um pouco com o comando do Fábio Matias, 1-0 pro Grêmio chorado. Segundo jogo, Bahia e Palmeiras. Cara, o Bahia tá mal pra caramba. Acho que o Palmeiras vence lá. Por mais que não esteja tão bem nos últimos jogos, mas o Bahia tá muito mal nessa segunda metade de segundo turno. Para mim, vitória tranquila. Palmeiras tranquilo. Então, Palmeiras sai com a vitória. O Vasco e Internacional. Acho que dá Inter. O Vasco tá muito mal e o Inter segue muito bem já há um bom tempo. A máquina destruidora de Roger Machado. 1-0 pro Inter. Inter com certeza. Apesar de ser jogo fora de casa pro Inter, o Inter tá jogando muito bem. Red Bull Bragantino e São Paulo. Recomendo que, se você estiver em casa, tire um cochilinho nesse jogo. Que vai ser feio. O São Paulo... Acho que dá São Paulo por ter mais qualidade, mas também não joga um grande futebol. Aí são dois times meio estranhos. Eu chutaria um empate, mas por causa dos dois ser times muito oscilantes. Exatamente, eu vou ir na mesma linha, porque ao mesmo tempo que a gente tem o fator de que o São Paulo é mais time, mas ao mesmo tempo o São Paulo vai ir com menos vontade do que o Bragantino para o jogo. Então, para mim, é cara de 0-0 isso aí. Cuiabá e Flamengo. Para mim, a vitória é fácil do Flamengo. Eu também acho, mas se tem um time que pode ferrar a vida do Flamengo, é o tal do Cuiabá, porque ele gosta de fazer uns resultados improváveis, né? Olha, eu acho difícil o Cuiabá ganhar desse Flamengo aí. É tipo empurrar bêbado na descida, o Flamengo contra o Cuiabá. Isso faz sentido, então. Vitória do Flamengo. Botafogo e Galo. Cara, eu acho que dá Botafogo. O Galo tá mal pra caramba e o jogo vale muito pro Botafogo e quase nada pro Galo. O Botafogo, se eles estão pensando em título, eles têm que ganhar todos os jogos possíveis. E falando em Galo, primeira dama no chat. Falando, meu Deus, o Fábio tá no chat. Eu acredito. Primeira dama que me perdoe, vitória do Botafogo. Porque o Galo é bom de mata-mata. Ponto corrido. Eu vi contra o Flamengo como eles são bons. Oi? Eu vi contra o Flamengo como o Galo é bom em mata-mata. Porra, aí você esculachou um pouco, né? Aí tu esculachou, né? Mas se você vê, o Galo só ganhou um brasileiro em ponto corrido.
o outro vem em mata-mata. Copa do Brasil, Libertadores, tudo vem em mata-mata. É que nem o Atlético, só sabe ganhar mata-mata. Será que será um jogo para termos noção pro dia 30? Faz bastante sentido ser um jogo para a gente ver a temperatura dessa Libertadores. Fluminense e Fortaleza, duelo dos opostos. Por enquanto, Fortaleza no G3, enquanto o Fluminense tá com aquele medinho do Z4. Acho que é jogo para empate. Fortaleza não é tão bom fora de casa e o Fluminense não é tão bom em lugar nenhum. Então é um jogo para empate. O Fluminense é ruim na vida. Eu acho que é aí da Fortaleza. Eu já acho que tá com cara de empate, velho. Porque Fortaleza não tá me convencendo tanto. O Fortaleza ele tem alguns momentos de oscilação. Quando foi ali o jogo contra o Botafogo, ali naquele período ele deu uma oscilada. Até nos últimos jogos ele voltou a crescer. Mata-mata deu aqui. E a loucura ganhou. Brasil. Dá uns mata-mata. Gaviões da Fiel, Mancha Verde, todo campeonato é mata-mata. Nunca vi campeonato de porrada que terminasse em ponto corrido. Até tem, mas afinal é mata-mata. Curiosidade aleatória. Corinthians e Cruzeiro. Cara, esse eu acho que dá Corinthians, até porque o Cruzeiro deve ir com um time reserva por conta da final, né? Da Sul-Americana. Exatamente. Inclusive o jogo é 11 horas da manhã, porque o Cruzeiro tem que viajar para Sul-Americana. Corinthians, em tese, deve vencer. Apesar de eu achar que o Cruzeiro é mais time que o Corinthians. Não. No papel, o Cruzeiro é mais time. Mas vai reserva. Mas o Cruzeiro também não joga futebol desde... Com o Diniz não jogou futebol. Só o jogo contra o Lanús é volta. Exato. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Pablo, vamos falar Atlético com H. Vamos falar real. Se a gente não ganhar esse jogo, nós temos que invadir o CT. Não tem condição de perder esse jogo. Esse jogo da Atlético. Não me diga. Com H ou sem H? Com H. Pra mim, ganhamos. Sei. Não, se não ganhar esse jogo, é um pé na Série B. Mano, Z4 é já planejamento Série B no ano que vem. É tudo ruim. Os dois times são péssimos, sem dúvida. As Maretas já estão achando que já estão na Recopa. O Cruzeiro, para mim, é mais time para ganhar a Sul-Americana, mas não pode ir muito de salto alto que pode dar B.O. O Cruzeiro é mais time, mas o Racing tem jogado mais. Tem Exatamente. Até aceitaria metade daquele elenco do Racing no Atlético. Se puder mandar ali. O Quinteiro do nosso tamanho deita e rola. Pra tu ver. Quinteiro parecendo fazendo dieta de engorda pro Natal e jogando pra bola federal. Criciúma e Vitória. Outro joguinho feio pra boné. Acho que dá Criciúma. Eu acho que dá Vitória do Vitória. Cara, eu acho que dá empate. Tá com a carinha de Deixa empate. sem insinuar esse jogo. Ó, vou pela... o convidado decide. Vence Vitória? Vitória do Vitória. Vitória, então ganha. Pra mim, carinha de 0-0. 35ª rodada. Internacional e Red Bull Bragantino. Da Inter. Inter tranquilo. Atlético Paranaense vai até a Bahia enfrentar o Bahia. Para mim, empate. Eu não apostaria no Atlético por esse jogo, não. Eu acho que o empate ou a vitória do Bahia. O Bahia oscilando do jeito que tá, 0-0. Carinha de 0-0 com pé e vontade. Botafogo e Vitória. É o tipo do jogo que o Botafogo gosta de tropeçar, né?
Exato, era isso que eu ia falar. Cara, esse jogo é tão óbvio pro Botafogo, mas tão óbvio pro Botafogo que é capaz deles tropeçar. É tipo o jogo do Criciúma ali, o jogo do Cuiabá. É o jogo que o Botafogo gosta de surpreender negativamente. Exatamente. Dito isso, Mas, Botafogo. eu também vou de Botafogo nessa. Com tranquilidade. São Paulo e Galo. Não sei se vai ser um dos piores jogos da história. Né? Vai ser feio. Isso vai ser um 0-0 maravilhoso. Fabro? Galo. Esse jogo de São Paulo e Galo tá posicionado. Eu acredito que o São Paulo e Galo, o Galo deve vir com o time titular para poupar contra o Juventude, que é o próximo jogo, pensando em Libertadores. Esse jogo, Galo e São Paulo, tá marcado para o dia 23. Eu acho que o Galo vem com o time titular nesse jogo. Aí poupa no meio de semana, que seria Juventude. Na terça contra o Juventude. Daí ele pouparia contra o Juventude. Para mim, Galo vence. Eu vou de Galo vence. Palmeiras e Atlético Goianiense. Palmeiras goleia. 50-0 pro Palmeiras. É Palmeiras pra caralho esse jogo. Tem nem o que dizer. Cruzeiro e Grêmio. Quantos a 0 pro Cruzeiro? Cara, depende muito do jogo de sábado. Depende da Sul-Americana. Inclusive, esse jogo vai ser depois da data prevista, né? Não sei se aí já está atualizado, mas pelo que eu vi, vai ser na quarta-feira, depois da Sul-Americana. Sul-Americana no sábado, esse jogo na quarta. Se o Cruzeiro for campeão, eu acho que dá um empate, porque eles vão vir muito bêbado para esse jogo. Sim. Agora, se perder, aí eles vão precisar ganhar para garantir Libertadores, né? Acho que das duas formas dá Cruzeiro, porque o time do Grêmio é muito ruim, né? Time não, né? O treinador. Pra mim é Cruzeiro tranquilo. Concorda, Fábio? Também não, que o Cruzeiro não joga porra nenhuma também. É que o Grêmio é ruim mesmo. Não, o time é bom, o técnico é ruim. Aceito no Atlético, pode mandar. Quer o último na troca? Não, prefiro o Renato daí. Nada tão ruim que não possa ser piorado. Fluminense e Criciúma. Acho que dá Fluminense. Pelo elenco, Fluminense. Mas os dois times esse ano tão ruim. Fluminense vai ir na base do eu tenho mais time, porque no futebol não é tão bom assim. Corinthians e Vasco. Corinthians vence fácil essa. Cortinas ganha sem dúvida. Não acho tão fácil, mas Corinthians. É que eles estão numa fase melhor. Não tanto pelo Corinthians, mas pelo Vasco. O time do Vasco é muito ruim. Exato. Mas eu acho que o DP e o Roberto estão fazendo uma diferença nesse time do Corinthians. Fortaleza e Flamengo. Acho que esse é empate. Eu ia falar, é um carrasco do Flamengo, tal do Fortaleza. Empate. Nesse que pode ser um dos jogos mais feios da existência humana, Juventude e Cuiabá. Grande 1-0 pro Juventude, gol contra do Isidro Pita. Meu Deus. 1-0 do Jacone, cheio de neblina. Não interessa o horário. -1 a -4. Isidro Pita, vendo que não pode mais salvar o Cuiabá, vai tentar salvar o ex-time. Vai meter um gol contra de cabeça na neblina. Vai se abraçar com esse time. Grêmio e São Paulo. Jogo desgraçado. Tem como pular esse daí não opinar? Eu vou de empate.
Tá com a cara de empate desgraçado. 0-0. 0-0. O Vitória recebendo o Fortaleza. Pra mim, um empate. Acho que o Vitória pode aprontar em casa, muito forte em casa, mas base 0-0. Vasco e Atlético Goianiense. Acho que o Vasco ganha uma finalmente. Se não ganhar do Goianiense, fecha as portas. Né? Aí eu Vasco. Bragantino e Cruzeiro. Empate. Cruzeiro. Esse eu acho que o Bragantino consegue dar uma seguradinha. Porque vai estar mais desesperado. Cuiabá e Bahia. Vou de Bahia. Cuiabá é só para fugir do comum. Nossa. Nessa eu acho que o Bahia consegue pontuar. Vence. Galo e Juventude. Galo vence uma. Mas esse jogo é antes da Libertadores? O jogo antes da Libertadores? Apesar que o Juventude é muito ruim também, né? Galo vai reserva. O time reserva do Galo é melhor que o titular da Juventude. Eu acho que ainda assim eu apostaria no Galo. Exatamente, é isso que eu ia falar. O reserva do Galo é melhor que o Juventude. Flamengo e Internacional. Só vou dar o placar e sair correndo. Internacional 3, Flamengo 1. 3-0 pro Flamengo. Olha. Inter ganha. Não duvide da paternidade colorada pra cima do Flamengo. Não duvide. Paternidade. O Flamengo sempre ganha do Inter. O Flamengo já tá garantido na Libertadores, velho. Nada que eles vão se preocupar? Palmeiras e Botafogo. Com um porém. Palmeiras. Botafogo pode ser que poupe esse jogo. Essa não vai poupar, mas antes da Libertadores, acho que dá Palmeiras. Aqui na nossa tabela, o Botafogo tá 4 pontinhos à frente do Palmeiras. Acho que dá Palmeiras. O Botafogo vai entrar com a cabeça na Libertadores, provavelmente deve poupar uma galera. Palmeiras. Furacão e Fluminense. Fluminense. O Atlético Paranaense sempre perde para o Fluminense. Eu tô na base do empate. Eu acho que o pacto aí vai fazer a diferença. 3-0 pro Atlético. Ô louco, aí também é... Na média, se é 3-0 Fluminense, 3-0 Atlético, na média 0-0. Eu não falei 3-0, pra mim era um 3-2. Pra mim, um 0-0 e vida que segue. Criciúma e Corinthians. Pra mim, Corinthians. Em tese é Corinthians, mas esse jogo tem uma cara que o Corinthians vai tropeçar. Criciúma é forte em casa. Em tese é Corinthians. Mas acho que o Criciúma... Inter e Botafogo. Empate. Eu acho Botafogo, porque mesmo que ele volte campeão da Libertadores, ele vai querer o brasileiro também. Botafogo. Vitória e Grêmio. Vitória 5, Grêmio 1. 4-2 para Vitória, como em 2008. Porra. Eu tentei zoar e você foi mais longe da zoeira. 8-6 pro Vitória. Você tá depressivo, cara. 2008 foi na reta final do campeonato, o Grêmio brigando pelo título. O Vitória não brigava por nada mais, foi um jogo no Barradão, deu 4-2 pro Vitória. Acabou o jogo, os jogadores do Vitória comemoraram como se fosse um título. Porque eles tinham recebido mala branca do São Paulo.
Vasco e Galo. Empate, sempre empata Vasco e Galo no São Januário. Eu diria empate também. Vamos de empate. São Paulo e Juventude. 3-0 para o São Paulo. São Paulo sempre ganha de 3-0 do Juventude no Morumbi. Para mim, vitória tranquila também do São Paulo para cima do Juventude. Atlético Goianiense e Fortaleza. Empate. Acho que Fortaleza. Acho o típico jogo que o Fortaleza tropeça. Acho que Fortaleza, enfim, ganha um. Cruzeiro e Palmeiras. Empate, sempre empatam no Mineirão. 3-2 Palmeiras. Eu acho que vence Palmeiras e uma guerra Fora das 4 linhas. Fora nas 4 linhas. Até, inclusive, o governador de Minas, se eu não me engano, pediu torcida única para esse jogo. Não dá BO. Uhum. Mas as duas torcidas não foram banidas dos estádios? Mas fora do estádio, a briga rola solta. Essa questão. Você acha que existe esse negócio de banimento mesmo? Você acha que existe esse negócio de lei no Brasil? Não, eu só tô falando. Só pra dar um samba dele. Porque eu também entrei esses dias no estádio de forma duvidosa. O estádio muito bom, né, cara? Diga-se de passagem. Muito bom, né? Só perde pra outra na cidade, mas é um bom estádio. É o melhor estádio. Inclusive, fica na beira do rio. O outro também. Não, já é Canoas. Já é considerado mas fica na beira do rio também. Já é Canoas. O estádio da capital mesmo é o que fica na beira do rio. E mesmo sendo em Canoas, é o melhor da cidade. Olha só. Mas vamos continuar essa zoeira aí. Fluminense e Cuiabá. Fluminense. Corinthians e Bahia. Corinthians vai ser campeão ainda. Cara, o Corinthians já tá em 7º, velho. Tem muita gente boa Corinthians, velho. Atlético e Red Bull Bragantino. Atlético Paranaense. Vamos enterrar o Bragantino. Criciúma e Flamengo. Tá, Flamengo. Dá uma olhada na classificação agora, porque vai faltar uma rodada. Deixa para a próxima rodada, que é a última mesmo. Mas é que é bom fazer o simulador pensando no que cada um precisa. Não, mas aí a sua opinião não vai ser natural. Aí eu concordo com o Kelvin, porque geralmente na última rodada muda os interesses das equipes. Porque daí pode ter questão de time que entrega por conta do rival, tem esse tipo de situação também. Tem isso. Você tem um bom argumento. Meu Deus, Kelvin e Fábio concordando na live. O mundo vai acabar. A gente tem concordado mais ultimamente. Classificação. Título do Botafogo ainda não é matemático. Palmeiras em segundo. Aqui, Fortaleza, Inter e Flamengo. Nenhum deles com vaga garantida. Garantida porque o Flamengo, né, ganhou a Copa do Brasil e vai direto. Só o Flamengo tem a vaga direta, mas... E Fortaleza e Inter ficam direto porque o São Paulo tem 62, né? Exato. Então, por enquanto, São Paulo ficando com a primeira vaga da pré e Corinthians indo para Libertadores. Aí, a tropa da Sula vai aqui até o Atlético Paranaense. Eu não acredito que o Atlético ainda vai acabar com uma Sul-Americana. Por esse ano desgraçado. Zona de rebaixamento com o Bragantino muito próximo do rebaixamento, o Criciúma muito próximo, Cuiabá e Atlético Goianiense já delimitados.
rebaixado. Primeiro jogo, Grêmio e Corinthians. Empate. Empate, então, Corinthians fica bem posicionado para um título para entrar na Libertadores, e ainda se o campeão da Libertadores for o Botafogo, fica ainda mais tranquilo. Bahia e Atlético Goianiense, para mim, vitória tranquila do Bahia. Bahia ganha uma final, né? Bahia vence e passa o Cruzeiro aqui na nossa disputa. Botafogo e São Paulo e Palmeiras e Fluminense, eu vou deixar para o final, porque esses jogos vão definir o título. Bragantino e Criciúma. O duelo dos desesperados. Cara, acho que o Bragantino vence essa. Como é em Bragança Paulista, eu apostaria no Bragantino. Ó, essa aí eu vou ser voto vencido, porque para mim o Criciúma vai lá e enterra. Mas, tá, Bragantino, ele sobe e agora joga o Juventude pro Z4. Juventude joga contra o Cruzeiro. O Criciúma cai, enterra o Criciúma. O Criciúma tá enterrado. Juventude e Criciúma. O Juventude vence e escapa? Ou, na verdade, o Juventude com um empate, ele tira o Bragantino? Simulo alguns outros ali. Depois tem uma pergunta desse Juventude e Cruzeiro. Que a gente vai precisar. Cuiabá e Vasco, empate. Para mim, o Cuiabá vai pontuar a primeira ali. O Cuiabá vai lá e ganha umazinha para tentar terminar o campeonato com dignidade. Não muita, mas vai tentar. Galo e Atlético Paranaense lá no Mineirão. Acho que o Galo vence porque o Atlético já vai estar livre, né? Exato. Para mim o Galo vence para entrar nesse circuito aqui, caso não ganhe a Libertadores. Uhum. Não caímos, porra! 45 pontos, vamos! Flamengo e Vitória. Flamengo. Flamengo vence e sobe para o terceiro lugar. Fortaleza e Internacional, duelo da parte de cima da tabela. Inter é freguês do Fortaleza, acho que dá Fortaleza nessa. Putz, como que tá a classificação ali em cima? Os dois estão brigando por posição, tá 69 para Fortaleza e 68 para o Inter. Só que os dois já estão classificados direto para os grupos, né? É quarto contra quinto. Basicamente não vale nada o jogo. Só dinheiro. Fortaleza só porque joga em casa. E dentro de campo não vai, os jogadores não se importam com. Só se o bicho for melhor. Agora vamos para os 3 jogos que definem. Vai primeiro no rebaixamento, só que nisso aqui a gente vai ter que fazer uma simulação antes. Cruzeiro é campeão no sábado ou é vice? Porque daí muda esse jogo aqui. Porque se o Cruzeiro não for campeão, ele ganha do Juventude lá porque ele tá brigando por Libertadores. Para mim... Se ele é campeão da Sul-Americana, ele já tá na Libertadores e o Juventude ganha e se livra do rebaixamento. Para mim, empate. Não, mas primeiro o jogo de sábado. Quem é campeão, Cruzeiro ou Racing? Porque daí muda esse jogo aqui. Para mim é Racing. Então o Cruzeiro vence. Cruzeiro vence o Juventude lá. O Juventude é muito pipoqueiro. Se ele precisar ganhar no último jogo, ele vai pipocar. Eu acho que é empate, o Juventude consegue espremer resultado lá no Jacone. Mas sou voto vencido, até o chat tá indo de Cruzeiro. Então, ok, Cruzeiro vence o jogo. Atinge 54 pontos aqui e fica com vaguinha da pré-Libertadores. Passa o Corinthians, inclusive, que foi a pergunta do nosso chat. Mas aqui, caso o Botafogo seja o campeão da Libertadores também e siga ali no topo do Brasileirão, essa vaga aqui seria estendida para o Corinthians. Faria parte do G8. Vamos definir o campeão. Palmeiras faz o mínimo contra o Fluminense? Palmeiras vence.
Fluminense já tá livre, Palmeiras vence. Acho que é o mínimo. Palmeiras ganha, né? E tem o caso... A gente não precisava nem de suspense aqui, porque os dois vão entregar os jogos. Exato. Nesse caso aqui... A gente fez todo o suspense, daí olhar agora... O São Paulo vai entregar o jogo e apesar que o Botafogo ele é tão alérgico a título, é capaz do São Paulo entregar o jogo e ganhar ainda. Pior. Eu vou ser bem sério. Esse jogo tava com uma cara de que vai estar Botafogo, o São Paulo abre 1-0 e a torcida do São Paulo vai ficar revoltada que o time tá ganhando o jogo. Aí o Botafogo empata e tenta virar, mas pela lógica é Botafogo. É só vocês verem o que aconteceu no confronto com eles na Libertadores. O São Paulo quase que conseguiu levar no tempo normal. E se eu não me engano, no jogo da volta foi 0-0, se me falha a memória. Não, foi 0-0 a ida. Isso. O Botafogo pressionou bastante, mas não foi um jogo que conseguiu ter um domínio tão grande. São Paulo segurou bem. No jogo do Morumbi, o Botafogo começa bem melhor, ele faz 1-0, dominando, e recua no segundo tempo. Aí o São Paulo vai para cima e empata aos 40 do segundo tempo com o Caleri. E o Botafogo desmonta. O São Paulo foi para cima ali uns 3, 4 minutos, aí o Zubeldia fez a merda de arrumar uma confusão e ele matou os acréscimos do jogo. Se o Zubeldia não arruma aquela confusão, o São Paulo tinha pressionado aquela reta final, porque o Botafogo desmontou psicologicamente depois do gol. Sim. E contra o Palmeiras aconteceu isso também. Então o Botafogo tem essa questão psicológica. E agora? Que só vai voltar quando conquistar esse primeiro título. Exato. Só vai mudar quando conquistar esse primeiro título. Mas acho que dá Botafogo. Botafogo, empate ou São Paulo? Eu coloquei São Paulo. Depende muito também do jogo do Galo. Para vocês, quem ganha a Libertadores? Botafogo ou Galo? Eu acho que o Botafogo ganha porque tem uma mística na Libertadores. Sempre que tem uma musiquinha ou algum enredo, o time leva. Tipo, 2017 tinha. Mas vai acabar com o planeta, 2 gols do Pedro Rocha. O Grêmio ganhou. 2019, Flamengo. Em dezembro de 81. Tá, Flamengo ganhou. Agora tem a frase. É tempo de Botafogo. Então, nunca falhou. Botafogo deve ser campeão. Eu ia dizer que eu acho que esse jogo vai ser mais emocionante do que a gente imagina, mas considerando que o Botafogo ganha... Porque assim, vamos falar a verdade. Você tem um time que não tá jogando porra nenhuma, que é o Galo. Vamos ser sincero, o Galo não tá jogando nada. Bolhufas, tá muito ruim. E o Botafogo, que tá jogando bem, mas ele é alérgico a título. Exatamente. Então, tipo assim, é uma final que a tendência é que os dois percam. Vou falar assim, culposamente, Botafogo vence o jogo. Culposamente, assim, bobeou, perde. Assim, só que se o Botafogo ganha a Libertadores, daí esse jogo ele atropela o São Paulo. Porque o São Paulo vai entrar muito sem vontade de... E o São Paulo com vaga na Libertadores já, e já sem chance de ir direto para a fase de grupos, ele vai entregar o jogo para o Palmeiras não ser campeão. Exato. Mas então, assim como ficou a nossa classificação, considerando aqui que Racing vai ser campeão da Sul-Americana e Botafogo vence a Libertadores. Campeão, Botafogo. Botafogo termina com 80 pontos e 2 títulos de grande expressão na temporada. Palmeiras não ganha porra nenhuma, com 79. Fortaleza é melhor do que a do título da temporada passada. Para você ver. 72, se não me engano, 71. Nem sempre, para você ter uma noção, nem a Supercopa o Palmeiras vai ganhar, né? Vai sair dessa temporada como campeão, né? Para você ver que foi título do São Paulo. Então, Palmeiras termina o ano só com depressão, mas com uma vaga na Libertadores. Fortaleza, 72 pontos também, vaguinha direta na Libertadores. Flamengo, vaguinha direta pelo título da Copa do Brasil. Inter e São Paulo vão direto para os grupos da Libertadores.
Exatamente. Inter e São Paulo também vão para a fase de grupos ali. São Paulo termina com uma vaga na Libertadores o ano e com o título da Supercopa. Nada mal pro São Paulo, que deu uma osciladinha generosa nesse começo de ano. A pré-Libertadores fica com Cruzeiro e Corinthians, a gente considerando que o Cruzeiro não vai vencer. Caso o Cruzeiro vencesse, daí o Bahia iria para a pré-Libertadores e o Cruzeiro iria direto, né? Mas como a gente considerou que o Cruzeiro vai perder... Sim, o Palmeiras só ganhou o Paulista, né? Teria isso. Seria um ano só com um título paulista. Aí, a turma... e vale lembrar que o Edinaldo mandou um ofício para a Conmebol pedindo para excluir o time do Brasil da Libertadores para salvar o futebol brasileiro. Imagina defender o futebol brasileiro. Ainda bem que a Conmebol nem leu, porque tem contrato da Libertadores em vigência, nem mexendo nada de direito de TV. Aí, Sul-Americana, composta por Bahia, Atlético Mineiro, Vasco, Vitória, Atlético Paranaense e Fluminense. Aqui nós temos a pura alegria de quase rebaixar a Sul-Americana. Não, isso aí tá errado. A gente fez alguma coisa errada. Como que isso aqui é alegria absoluta. Versus o Galo, que começou empolgado e vai terminar com um campeonato mineiro e uma Sul-Americana. A gente foi... acho que o universo foi deveras cruel com o Atlético Mineiro. Aí, na zona do... Eu acho que alguém vai apanhar depois da live. Com certeza. Eu vou ser espancado pela primeira dama. Fluminense também pega aquela vaguinha safada da Sul-Americana para ter o que disputar no que vem. Grêmio e Bragantino vão só jogar o Brasileiro e Copa do Brasil para o Renato não reclamar que não pode ir para Renato já vai estar bem longe, graças a Deus. Quem tá tomara, né? Tomara, não sei. No grupo do WhatsApp já sabe quem que é o nome mais cotado para assumir o Grêmio. E, senhores, é a Argentina. Já aviso, já dou esse spoilerzinho. Rebaixados. Juventude, Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense. Como é bom o Atlético Paranaense não estar nesse grupo, amém.